Bom, então bem-vindos a mais uma Abreu Travel Talk. E hoje aqui comigo tem a Margarida Pinto Correia. Olá, Margarida, bem-vinda. Que bom. E vamos começar só por perceber o que é que quem sou eu? Faz hoje em dia, quem és tu? Certamente as pessoas já vão conhecendo, mas o que é que faz e que tempo é que isso te liberta para viajar, que é o tema que nos traz aqui hoje? Essa é uma parte, é sempre de menos. O tempo é sempre de menos, eu adoro viajar. O que eu estou a fazer eu estou a trabalhar na gestão de stakeholders na EDP. Tive durante uns quantos anos na Fundação EDP, era diretora de inovação social e depois, pela minha experiência de trabalho com comunidades e no investimento social, fui aproveitada para a perspectiva do negócio, porque a EDP é um grupo que está em 30 países, está cada vez mais a chegar a sítios inesperados em termos de operação por causa das renováveis. E isso implica que estamos permanentemente a chegar a novas comunidades de gente, a culturas completamente diferentes, a povos indígenas, a povos holandeses, quer dizer, tanto pode ser chegar ao Vietnã, à Colômbia, à Alemanha, a Portugal propriamente dito, e portanto precisamos muito de uma gestão de comunidades, da gestão das pessoas, de perceber em termos de sustentabilidade como é que é a melhor maneira de tratarmos bem o espaço para onde vamos, e o espaço inclui sempre as pessoas que lá estão. Portanto, é isso que eu faço. O que num futuro próximo, ainda não, mas num futuro próximo, me vai pôr também a viajar, o que é bom, porque estou a trabalhar com as equipas locais de engagement, de relacionamento local, não é? E portanto isso é bom porque vou andar um bocadinho pelo mundo todo. O que é que isto me deixa? Deixa-me o tempo das férias clássicas, não é? O tempo que nós temos todos de marcação de férias. Eu tive se calhar privilégio, porque na altura nenhum de nós achou isso, mas durante o confinamento não gozei as minhas férias, portanto acumulei algumas que o ano passado e este ano pude usar em prol de outras coisas que estou a fazer viajando, já vou contar, se quiserem, claro, se quiseres tu saber, mas que já não são de trabalho, sim, e portanto sempre que posso tenho umas férias em Portugal que me são importantes, que são as férias em Matilha, e quando eu digo em Matilha é porque não é o núcleo pequenino da família, é um núcleo muito alargado. Eu, na minha comunidade familiar, tenho muitos filhos, porque são os meus filhos, os filhos do meu namorado, depois os melhores amigos desses filhos, alguns já têm as namoradas e um deles até já tem filhos, portanto eu sou a avó-drasta, e portanto, e vamos todos para a costa alentejana, sempre, e para nós é sagrado, e não é sagrado porque os pais dizem que tem que ser, é sagrado porque eles próprios em janeiro já nos estão a perguntar: então este ano vamos para o de 6? Portanto, essa é uma viagem pequenina, feita de caminhonete, de carro, de comboio, enfim, mas é uma viagem imprescindível para o nosso bem-estar emocional. Mas todo o resto do tempo eu quero, por favor, explorar e conhecer e reconhecer às vezes. Então já vamos conhecer algumas dessas. E por falares em família, eu ia ao tema família, e ao tema principalmente em família, mas quando eras miúda, tu que eras levada, quando eras tu que em janeiro perguntavas então para onde é que vamos este ano? Lembras-te das primeiras viagens que... Lembro-me, eu tinha dois privilégios. Os meus pais eram os dois médicos. Eu tive o privilégio de as férias da Páscoa serem sempre umas férias de viagem cá dentro. Ou seja, nós metíamos no carro, na altura toda a gente que existia se metia dentro do carro, não é? De um só carro. Não havia cintos nem limite. Não, é verdade. E portanto nós íamos os 6 ou 7 ou 8 dentro do carro do meu pai explorar o país. Portanto, o ir para fora cá dentro foi uma coisa que eu tenho desde pequenina. Havia sempre uma viagem grande que os meus pais faziam em Matilha também, com os seus amigos mais próximos, que era uma viagem de campismo, porque era o mais fácil para ir muita gente, claro. E que tínhamos sempre uma coisa que na altura era terrível, hoje em dia não é, ok? Eu só estou a contar isto em perspectiva, que era atravessar a Espanha para chegar à França. Atravessar a Espanha era muito longo, muito quente, muito chato para quem ia no banco de trás e pronto, não tinha grande interesse na travessia, mas sim na chegada. Eu apanhei poucas dessas viagens, mas semearam em mim o gosto por estar alerta, estar a perceber por onde é que vamos, e isso de facto só de comboio e de carro é que se consegue, não é? Ou de cavalo, a camelo, a burro, mas não de avião. Claro. O meu ponto é esse. Eu adoro viajar de avião, eu gosto muito de andar de avião, gosto de voar, portanto não tenho nenhum impedimento a esse nível. Tenho cada vez mais uma consciência muito grande de que é uma pegada.
E como trabalho muito os temas de sustentabilidade, cada vez isso é mais uma equação para mim. O que não é fácil, nem na vossa perspectiva, nem na perspectiva da humanidade em geral, não é? Aliás, nós percebemos durante o confinamento a diferença que foi. Havia gráficos de vermos o céu sem aviões, não é? Havia aquelas fotografias todas do que era as não rotas. E houve as consequências boas em termos ambientais no mundo inteiro. Portanto, é sempre um assunto que me deixa... há aqui um senão, mas não resisto a uma boa viagem e, portanto, tento fazer uma vez por ano uma exploração de qualquer coisa. E depois, pelo meio, pequeninas. E então, quais são aquelas boas viagens? Diz, na força. Só para voltar à tua pergunta, a primeira vez que eu andei de avião foi para ir à Madeira. Tinha 9 anos. E pronto, e foi assim a grande... Era extraordinário porque havia croissants muito bons a bordo. Lembro-me disto. Lembro-me de andar a recolher os corações dos outros também. E foi para ir e vir à Madeira em família. E então, das boas viagens que fizeste até hoje, top 3, quais foram aquelas 3 que mais te marcaram? Independentemente do período onde foi, se foi mais recente, se foi mais passado. Olha, há 2 viagens. Eu sou aquela pessoa irritante que foi 2 vezes à Antártida. Aquela pessoa irritante porque a maior parte das pessoas não vai, não é? Porque é um privilégio, de facto, e eu tenho a total noção disso. Acho que o mundo seria muito diferente se toda a gente tivesse a oportunidade de ir à Antártida uma vez na vida. E então porquê? Porque é o único continente que não tem humanos nem dono. E isso faz de nós muito mais pequeninos. Eu atravessei muitos desertos antes de chegar à Antártida. No entanto, estar na Antártida dá-nos uma noção da nossa pequenez perante a criação, chamemos-lhe o que quisermos, mas perante a enormidade do planeta, e mais do que o planeta, e também uma noção muito clara da responsabilidade, de como tudo o que fazemos impacta em vários níveis e chega ali. E quando se visita a Antártida, ainda hoje, há uma série de regras, não é? Quando vamos à Terra, quando estamos na Península Antártica e vamos à Terra, não podemos deixar nada, não podemos deixar dejetos, as pessoas que fumam não deixam beatas, as pessoas que estão aflitinhas para fazer xixi vão ao barco fazer xixi, não fazem. Porquê? Claro. Porque a contaminação numa terra tão pura é muito mais possível, não é? E numa terra que só tem humanos 3 meses por ano nas bases científicas. Nós vemos o 007 e achamos, bases científicas é uma cena assim mesmo à frente e super moderna. Não, são uns casebres de madeira onde estão uns estudantes, uns doutorandos, uns apaixonados a estudar o cocó do albatroz, não é? Ou a caganita do não sei quê, ou a alimentação do pinguim, pronto, não interessa. Claro. Ou observar o bailado das baleias, que é das coisas mais magníficas que existe, porque há muita gente, e felizmente nós temos isso no nosso território, não é? Nos Açores, podemos ir avistar baleias, e nos Açores e não só, mas com mais facilidade nos Açores. Podemos apanhar um barco e andar ali umas milhas e ir avistar baleias. É diferente ver uma corcunda a passar, ver uma coisinha a passar e ficarmos todos felizes, do que estarmos no meio delas, no território delas, com elas a navegar à nossa volta, e nós sermos de facto o elo mais fraco, no sentido de nós é que não elas pertencemos. São muitas e vocês nós são somos, só um. sim. Claro. E isso é extraordinário. Foi das coisas mais tocantes que eu tive. Tive, aliás, 2 vezes então que já foste? 2 vezes. Fui em reportagem das 2 vezes, e isso deu-me esse privilégio, não é? De poder ir observar. Tenho, aliás, algumas fotografias muito estranhas minhas na primeira viagem, porque eu estava a fazer uma grande reportagem para a TSF e então entrevistava pinguins, porque como não há pessoas na Antártida, nós temos que fazer sonoplastia, não é? E eu tinha obviamente a bordo alguns cientistas com quem fui falando sobre a história, sobre a biologia, sobre a zoologia. Mas o som e a sonoplastia era sons vários que eu posso repetir, mas são muito pouco estéticos, do que fazem os pinguins, do que fazem os leões marinhos, que, desculpem, mas o que eles fazem é arrotar, e outros sons que saem do interior por sítios vários do corpo, e são barulhos, não é? Estão ali, todos esparramados nas pedras. Os pinguins fazem barulho de galinhas e fazem uns gritos, os albatrozes, os skuas, tudo aquilo faz outras coisas, outros sons que não são os que nós estamos habituados a ouvir. Mas eu, portanto, parava e ficava muito quietinha a recolher som, não é? E portanto tenho fotografias de outras pessoas que estavam na viagem que me tiraram fotografias, nomeadamente porque nós íamos alguns repórteres naquela expedição.
para vários meios de comunicação. E foi muito engraçado, porque tenho imensas fotografias a entrevistar pinguins, pronto. Mas sobretudo, foi esta sensação da beleza absoluta. O ranger dos glaciares é uma coisa de que nós não conseguimos, quer dizer, vemos em filme, vemos em vídeo e é fácil de perceber o que será, mas só ouvir é que mexe cá dentro, claro. Não é? Mexe cá dentro, aquela coisa... É assim uma coisa em movimento permanente. E depois a beleza absoluta e o silêncio, não é? E a travessia, porque há 3 oceanos que convergem no estreito de Darwin, não é? E na descida desde o sul da Argentina, desde o Ushuaia, até à Península Antártida. E por isso, fazer isto... submete-nos a qualquer risco. Podemos apanhar uma calmaria, podemos apanhar ondas de até 18 metros existem. Eu apanhei ondas de 9 metros e tinha um skipper incrível, um senhor holandês que punha o Requiem de Mozart à noite e acendia os faróis acendia, ele não fazia isto permanentemente, ele fez isto porque eu tinha que ir de madrugada às 3 da manhã para mandar para as manhãs da rádio. Portanto, não estava lá ninguém, estava só eu e ele fazia aquilo porque era impressive, não é? Era assim uma coisa. Mas fazia e era extraordinário, porque ele punha música e ligava os faróis de nevoeiro no meio da tempestade. Portanto, nós tínhamos ondas a passar por cima de nós, iluminadas. E eu devo dizer... Não é género, passei por só numa das 4, portanto fui para baixo e para cima 2 vezes, é que apanhei este mar assim. Não tive um momento de medo, porque estava tão entregue, foi a vir para cima, portanto já tinha ido. Nós estamos tão no elemento que não é o nosso, tão completamente casca de nós, tão esmagados pela grandiosidade de tudo. Não me passou pela cabeça, foi uma cena que não me assistiu. Quando voltei, houve várias pessoas que contaram, porque estivemos presos no gelo, tivemos ali uma série de peripécias, houve vários amigos meus que acompanharam as crónicas e que diziam: que horror, que medo, nós estávamos aqui todos aflitos, o que é que tinha acontecido? Tipo, parecia Shackleton, não é? Preso no gelo. E eu disse: tiveram medo? Mas foi extraordinário, foi incrível. Portanto, para mim estava sempre a ser uma aventura e um privilégio. E acho que isso me ajudou a ser ainda maior, não é? Ficava aqui toda a nossa conversa a falar da Antártida. E para além da Antártida, que outros 2 destinos é que destacarias assim como marcantes? Olha, eu fiz uma coisa muito nova que acho que toda a gente devia fazer, muito nova, que foi o Interrail. E embora não fosse por um destino específico, embora na altura tenha decidido que Florença era uma cidade onde eu podia viver a qualquer momento da minha vida, continuo a achar. Sim. Tive um filho meu lá a fazer Erasmus há pouco tempo e estava cheio de inveja, não é? Inveja da boa, mas tipo, tenho que arranjar um pretexto para ir visitar. Adoro Itália, mas fiz um Interrail com 19 anos e isso foi muito revelador, foi muito libertador, sobretudo porque foi nos anos 80, hoje em dia é tudo muito mais fácil, os miúdos claro tipicamente já terão tido mais oportunidades de viajar, na altura não, e portanto eu fui com uma prima, que ainda por cima era loira de olho azul, para o sul da Europa nos anos 80, isto não é fácil, porque ela era muito cobiçada, chamemos-lhe assim, e portanto tivemos imensas peripécias, fomos assaltadas, tivemos os números todos, mas o encher de bagagem que aquilo foi, a geração de independência que aquilo me deu, foi brutal e foi sobretudo isso, o desenrascar-me, o apreciar à minha maneira. Eventualmente, claro que os meus pais não teriam, se tivessem feito uma viagem de comboio pelo sul da Europa, teriam feito de outra forma, visitado outras coisas, apreciado outras coisas. Para mim era só a experiência de ali estar, mas a viagem também é isso, é uma viagem interior sempre, não é? Claro. Seja de que forma for. E eu hoje em dia faço muitos quilómetros a pé. E viajo dessa forma também e posso dizê-lo com mais propriedade ainda, a viagem é sempre muito interior, e quando digo viagem interior não estou em meditação. Sim. Estou a dizer que
há imenso em nós que cresce com uma viagem, seja ela qual for. Há imenso em nós que é acrescentado, não é? São mais coisinhas que pomos em nós. E isso faz sempre de nós uma pessoa mais preparada, mais interessante, mais chata, porque queremos contar tudo, mas seguramente é uma pessoa mais qualquer coisa. E eu acho que é uma das nossas missões na vida, é acrescentarmos-nos para que o nosso rastro seja mais rico para quem vem a seguir, não é? E as viagens são seguramente uma enorme forma de o fazer. E a seguir pronto, o Interrail? ok. E portanto já disse o Interrail e a Antártida. Olha, tenho aqui duas a competir uma com a outra e que já foram desta minha fase mais a pé. Eu subi o Kilimanjaro. E depois disso fiz o Equador tem uma característica morfológica muito engraçada, que tem uma avenida de vulcões, e eles chamam-lhe mesmo a Avenida dos Vulcões, e há uns miradores em que se vê a Avenida dos Vulcões num dia bom. Porquê? Porque é um país originalmente muito vulcânico e tem vulcões lindos, não é? Porque são paisagisticamente são todos caixa de chocolate, não é? Ou puzzle. E escaláveis a 6.000, 7.000 metros. E, portanto, eu fiz isso com algumas condicionantes, porque 2 deles entraram não em erupção total, porque não tinha lava, mas tinha cinza e fumo, e, portanto, nós não pudemos chegar aos 6.000 metros, ficámos nos 5.300. Isso foi super frustrante para mim. Aprender a lidar com a frustração em viagem também é muito verdade, porque há imensas coisas que não correm como a gente previa, não é? E isso é muito importante. Não chegamos onde queríamos, mas há outra coisa qualquer. O copo meio cheio funciona sempre em viagem, não é? Tem que funcionar. Portanto, eu estava aqui hesitante. Eu diria que a do Equador... Não, eu diria que a Kilimanjaro foi mais pura e a do Equador foi mais desafiante. Porquê? No Kilimanjaro nós temos 5 dias, portanto desde que entramos no parque estamos a 1.800 metros e vamos subindo devagarinho, portanto fazemos uma adaptação à altitude, que é uma das dificuldades grandes destas subidas, claro. E andamos 5 dias a dormir em tendas com frio, sem regalia nenhuma, não é? Sem casas de banho, sem água corrente, e no 5º dia fazemos a escalada final, que é dos 5.000 para os 6.000 metros, e que é muito dura, é feita de noite, demora 8, 10, 12 horas, depende das pessoas, e é muito exigente. Foi muito pura porque não há rede, e isso devolve-nos a um estado onde nós já raramente estamos, que é... Não há contacto, não há. Pronto, os telemóveis são para tirar fotografias. Ou para escrever alguma coisa se não tivermos bloco de notas. Não são para mais nada. E naqueles momentos... E isso faz com que uma equipa, um grupo, esteja todo muito mais em contacto uns com os outros. É certo que com a altitude nós vamos ficando muito básicos, muito escatológicos até no tipo de conversas que temos, são todas muito básicas, mas são muito genuínas, são muito honestas. O nível de amizade que se gera é uma amizade para a vida, sem dúvida nenhuma. Mesmo que eu esteja agora 5 anos, 10 anos sem ver alguma daquelas pessoas, eu sei que no momento em que a encontrar é como os amigos da escola, estará lá tudo, porque temos essa cumplicidade, fizemos juntos aquela coisa, aquela escalada na nossa vida, pronto. E de facto, depois de chegar lá acima, estamos no topo do mundo, não é? É só a montanha mais alta da África, é só paira por cima da Tanzânia e do Quénia. Há outros que são mais altos e por cima de mais territórios, não em África. Mas é mágico, é absolutamente mágico. E é muito empoderador também. É tipo, caramba, eu fiz isto. Há momentos na minha vida, há mesmo momentos na minha vida, desde aí, em que está tudo a correr mal. E eu penso, mas tu subiste ao Kilimanjaro, estás não, vá lá, põe em perspectiva. E isso ajuda. Pronto, no Equador... houve ali momentos de decisão de grupo, porque o grupo não ia conseguir chegar a um outro vulcão mais desafiante, em que eu estava preparada para fazer, e decidi ficar com o grupo. E essa decisão foi completamente consciente, mas ainda hoje me dói, por exemplo, porque a frustração foi grande. A frustração dos que não podiam ir era enorme, dos que não estavam em condições, porque a altitude faz-nos coisas que nós não podemos prever. Há grandes atletas habituados nós tivemos um dos escaladores do Kilimanjaro que já tinha feito o base camp
não sei, de um dos grandes, e que na subida final do Kilimanjaro ficou sem ver, perdeu os sentidos, etc. Portanto, teve ali uma série. Hoje está ótimo, no dia seguinte já estava ótimo, mas ficou muito mal. Portanto, não tem a ver com tudo que nós nos preparamos para, tem a ver com a forma como a montanha e o nosso corpo interagem. Claro. E às vezes não é o que é esperado. E a gente prepara-se para fazer uma viagem destas e depois tem dores de cabeça loucas, ou fica todo revirado, intestino, estômago, tudo, ou qualquer outra coisa. Pronto. Claro. Comigo a coisa estava a correr bem. Portanto, eu podia. Mas só podíamos escolher 3 ou 4 pessoas, porque não havia transporte para chegar de forma ágil, porque já não havia forma de lá chegar à base, já não tínhamos tempo para ir a pé até à base, e o grupo estava todo a ficar, e era preciso dar esse exemplo, e as pessoas com quem eu tinha decidido ir estavam a ficar, e portanto eu resolvi ficar. E fiz bem, mas ainda me custa. Tens que voltar, então. Pronto, pois, exatamente. Quero fazer outros. Há coisas completamente idiotas que eu ainda não fiz. Ah, é? Queres dar-nos um exemplo de uma? Quero. Então, Quero. Eu durante anos tive uma password que era botão 2020. Porque não me passava pela cabeça que não fosse ao botão antes de 2020. Eu soube da hipótese de entrar no botão ao mesmo tempo que soube da hipótese de ir ao mesmo tempo que foi feita uma expedição abridora de portas, se quisermos, ao Polo Norte. Foi uma que a Cândida Pinto foi cobrir, isto já no princípio dos anos 90, salvo erro. E na altura a descrição do botão era tão feliz, era tão 1 metro acima do chão, quer dizer, parecia que aquela gente flutuaria toda, parecia um livro do Tintin, de facto, não é? Aquilo era tão incrível que eu, para além das paisagens, queria conhecer aquela gente, queria sentir aquilo, e portanto determinei que na minha vida havia de subir ao botão. E ainda era tipo, só podiam ir não sei quantas, mas muito poucas, agora apesar de tudo são mais. Claro. Não entravam carros, etc. Depois a seguir houve uma fase em que eu estava muito metida no todo-terreno e o José Megre levou uma expedição da Terrano, que foram os primeiros carros externos a entrar no botão. E eu tive para ir nessa expedição e também não fui. E estamos em 2023, quando gravamos esta conversa, e eu ainda não fui ao botão. Se há uma justificação, deve haver imensas, eu só não fui ainda. Pronto, portanto, isto é uma frustração. Outra mais engraçada, tive 3 vezes com tudo marcado para ir em trabalho ao Vietnã. Eu acho que vai ser este ano. Nunca fui. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada. Páginas tantas, o público tinha no Vidas uma daquelas rubricas de viagem de sonho. Em que as pessoas contavam a sua viagem de sonho e eles desafiaram-me, isto já foi há muitos anos, desafiaram-me para escrever a minha viagem de sonho e eu perguntei-lhes se tinha que ser uma viagem verdadeira ou se podia ser de sonho, de facto. E eles disseram, não, pode ser o que tu quiseres. E então eu escrevi, de tudo o que já me tinha preparado, uma viagem ao Vietnã. E descrevia toda. E uma das pessoas que era o meu focal point lá, que era um português que vivia lá, que me ia ajudar a preparar a viagem, que já me tinha ajudado numa série de coisas e que me tinha dado coisas para ler e que me falava entusiasticamente do Vietnã, leu aquilo e telefonou-me a chorar, comovido, a dizer, tu não estás a perceber, tu noutra vida tens que cá ter vivido. Tu só podes, porque tu estiveste aqui, tu mentiste-me, tu já cá vieste. Até hoje ainda não fui lá. Mas houve outra viagem que eu tive de sonho durante muito tempo. Os meus pais, por alguma razão, gostavam muito da cultura pré-colombiana e, portanto, eu tinha muita coisa pré-colombiana em casa. E a minha afinidade com a América do Sul, com a América Latina em geral, com a América Central e América do Sul, é enorme sem eu perceber porquê. Ou seja, a primeira vez que lá fui já foi tarde na vida, já era crescida, mas toda a vida aquilo foi casa para mim. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eu desde pequenina que dizia, quando for grande vou a Machu Picchu. Quando for grande vou morar para Sintra, quando for grande vou a Machu Picchu. Pronto, e em 94 fui morar para Sintra, mas nunca mais ia ao Machu Picchu. E nunca mais ia, nem percebia muito bem de onde é que me vinha aquilo, porque não era alguém que tivesse ido e que tivesse mostrado fotografias, slides, quando eu era miúda havia slides. Lá em casa, não era isso, era de os ouvir falar, talvez. Eles também nunca foram. Aí morreram sem ter ido. E a páginas tantas eu fui ao Machu Picchu, em trabalho, mais uma vez, e subi. E quando estava a ir, a voar para lá,
pensei, espera, se esta era a minha viagem de sonho, se isto era o que eu mais queria fazer na vida, se calhar vou morrer já a seguir. A sério, mas não pensei isto numa perspectiva de ai que horror, isto agora vou morrer. Não, foi na perspectiva de uau, eu estou mesmo a concretizar uma coisa que achei que era o fim de uma etapa, portanto, o que é que vai acontecer a seguir? E os 2 anos a seguir a isso foram anos de mudanças profundas na minha vida, a todos os níveis, não nas viagens, mas a todos os níveis. Mudei mesmo de vida. E pronto, portanto, eu presto alguma atenção aos sinais, gosto de ler os subtextos nas coisas, e acho que foi mesmo assim um ponto de viragem. Ter lá ido, ter lá estado com o tempo que eu quis, hoje em dia é mais difícil, não é? Foi muito importante. Adorei o Peru, por favor, não façam Peru 2024 na vossa password, porque é mesmo assim uma terra onde se pode ir com muito tempo para desfrutar. E onde tem também o desafio da altitude, não é? Porque se a gente vai a Titicaca está a 5.000 metros, não é uma montanha, é um lago, mas está a 5.000 metros de altitude e, portanto, eu vi muita gente passar mal para lá chegar. Fui numa caminhonete pública, por isso vi muita gente passar mal. Já com os locais mesmo. Sim. E tens alguma viagem marcada aí para os próximos tempos? Já não? Olha, tenho uma pequenina a um sítio próximo onde eu nunca fui, que foi Menorca. Tenho imensa curiosidade com Menorca. Há assim uns sítios, quando eu digo pequenina, porque é de facto pequenina em dias e é próximo. E portanto, por exemplo, eu acho estranhíssimo como é que os portugueses vão tão pouco a Marrocos. Marrocos são 10 viagens num sítio só, não é? Marrocos é um destino que nunca mais acaba. E eu conheço muito bem Marrocos porque fiz durante muitos anos travessias de rally, não é? Na cobertura do Atlas e do Dakar, fazia Marrocos e portanto depois fui fazer crónicas de viagem para Marrocos, mas acho estranhíssimo e portanto Maiorca, Menorca, as Baleares em geral, as nossas, não é? Madeira e Açores, acho estranhíssimo as pessoas irem tão pouco lá, ou pelo menos terem tão pouco esse objetivo, preferem ir primeiro ao Botão. Como algumas pessoas. Mas pronto, vou a Menorca, é assim uma coisa pequenina. Estou a preparar-me, tenho aqui obviamente alguns desejos grandes no Nepal, que são desejos em altitude. Que é uma tendência. Que é uma tendência. Agora é uma tendência que eu tenho é ir para mais alto. Mas a ir para mais alto, sim, não é um post no Instagram, não é? Não é uma competição nem comigo própria, ou seja, é obviamente um desafio, porque ainda há pouco tempo fui para os picos da Europa fazer um treino de escalada no gelo, com piolés e grampons e picaretas e aqueles patins que se põem nos pés para a gente andar no gelo e trepar, e às vezes trepar quase na vertical, não é? Porquê? Porque ao experimentar o gelo no Equador, soube que tinha que treinar mais se queria depois chegar ao Nepal a qualquer base que fosse, não é? Há várias montanhas que estão agora assim no meu panorama, na Argentina, voltar ao Equador, obviamente. É uma chatice, porque a gente sabe sempre que não tem tempo de vida para fazer tudo. Mas isso é incrível, quer dizer, se formos fazendo. O problema é se ficamos a chorar porque não vamos ter tempo para tudo. Mas se formos fazendo, obviamente que eu sei do meu privilégio, não é? Quer dizer, eu pude fazer muita coisa em prazer, em trabalho. Para a maior parte das pessoas, o desafio da viagem é financeiramente como é que eu vou fazer isto. Também é verdade que conheço muita gente que poupa mesmo ao longo do ano em pequenas coisas que decide não fazer para poder viajar. E isso eu acho que é mesmo uma decisão, é mesmo um potezinho, é mesmo uma conta extra no banco ou um porquinho lá em casa, quer dizer, ou qualquer outra coisa. É cada vez que vamos gastar dinheiro em qualquer coisa que seja supérflua, obviamente, pensarmos isto ou esperar mais 2 anos e conseguir fazer uma viagem de sonho. E as pessoas têm viagens de sonho, algumas religiosas, outras paisagísticas, outras para visitar alguém, não é? Mas acho mesmo que é uma questão de empenho. Eu, em cima disso, tive o privilégio de fazer. Eu não tinha, por exemplo, eu ia fazer como reportagem em 91 uma viagem extraordinária que era Paris-Pequim, a acompanhar um rally, e depois voltava de Pequim para Moscovo no Transiberiano, com as galinhas e com tudo.
e com o que fosse, no meio das montanhas, que sempre me chamaram muito. Isto era, assim, uma viagem que na altura era de sonho e eu estava empenhadíssima, preparei-me imenso, estudei imenso, pronto, ia fazer isto tudo, e foi quando houve o golpe ao Gorbachev na antiga União Soviética, que fez do Yeltsin um herói na altura, portanto foi ali um momento político muito importante, e o Paris-Pequim, que era dos anos 20 e que ia ser recuperado nessa altura, em 91, foi cancelado. E o meu diretor na rádio em que eu trabalhava disse-me: ok, mas temos um patrocínio, portanto você vai fazer o próximo rally que houver. Que eu não estava nem aí, eu queria fazer a viagem, o rally para mim era o primeiro que eu ia fazer. E portanto ainda não me dizia nada, depois passou logo a dizer, mas na altura ainda não dizia nada. O próximo rally que houve foi o Rally des Pharaons, que é um rally que atravessa o Egito. Não pela zona batida dos turistas, não é? Porque vamos pelo meio do deserto. Eu nunca tinha estado no deserto. E portanto foram várias descobertas numa só. Foi a loucura do Cairo e depois mergulhar no vazio, o calor de dia e frio à noite, o sobreviver a tudo em ritmo de rally, tudo isto junto. Foi extraordinário. E foi a primeira vez que eu tive essa sensação de o céu que nos protege, no sentido de somos tão pequeninos, tão pequeninos. Ainda por cima, eu na altura estava a trabalhar na rádio e na televisão em Portugal, era muito novinha e, portanto, tinha alguma projeção, tinha reconhecimento público. Foi muito bom estar no meio de uma data de outros jornalistas. Eu era a única portuguesa, ninguém fazia a menor ideia quem eu era, os pilotos também não estavam nem aí para a portuguesa e obviamente, o povo ainda menos, não é? Eu andava na rua e ninguém sabia quem eu era. E isso foi maravilhoso, porque foi, ok, bora lá voltar aqui ao sítio e perceber quem és e quem és para dentro, não é? Para além de que, em qualquer altura da nossa vida, sermos expostos a um público, podemos não ser públicos, mas sermos expostos a um grupo de pessoas que não faz a menor ideia de quem nós somos, faz-nos sempre muito bem. Por duas razões. Uma, porque nos tira de qualquer narigueta que nós tenhamos, mas também porque nos devolve a nós próprios naquilo que as pessoas veem em nós. É muito engraçado quando temos uma experiência dessas, as pessoas dizerem porque tu és não sei quê, ou porque tu farás sempre, ou tu, ou você, ou quem for. E isso é muito importante, não é? Porque nos devolve à nossa essência. E nós, tipicamente, com a idade, vamos acrescentando máscaras e peles de cebola e de vez em quando um peeling, e nisso as viagens são ótimas, porque não só nos confrontam com o inesperado, como nos confrontam com pessoas que não estão nem aí para a nossa cultura sequer, não é? E, portanto, não estão à espera que nós, ou por outra, podem estar à espera de coisas, mas é uma expectativa delas que não é a nossa de base. E eu acho isso sempre tão enriquecedor. É muito importante. Então, Margarida, eu não me vou despedir, vou dizer até breve, né? E até breve, vamos, se calhar gravávamos já o segundo podcast, lançávamos já na próxima edição que vamos ter, porque de certeza que tens muito mais histórias para contar. Mas vou-te agradecer por estas primeiras histórias. Obrigada. E quando quiseres resolver aí o tema da password botão 2020, nós damos uma ajuda. Ok, vamos resolver isso. Obrigado, Margarida. Obrigado por este momento e até breve. Até já.